Boa noite a todos e todas. Estou aqui reunida hoje com a Valquíria, a Emanuele e a Carla. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse podcast. E hoje a gente vai tratar do episódio Quando a Economia é Delas, Todos Ganham. Passando um pouco para a biografia, a Emanuele Silveira ela é economista, mestranda em administração pela PUC Minas e conselheira do Corecon MG. A Carla Reis é também economista, doutoranda em Economia Aplicada pelo CDPLA, UFMG, e integrante da rede de economistas pretos e pretas do Corecon MG. A Valquíria também é economista, conselheira do Corecon MG, e eu sou a presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, do Corecon. E também sou formada em Economia, mestre pela Federal de Alfenas e tenho um MBA pela USP-Exalc em Controladoria e Finanças. Boa noite a todas e todas. Quero agradecer aqui a presença da Carla, da Manu e da nossa presidente Carolina, que está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre a economia e as mulheres na economia. Inicialmente também quero parabenizar a todas as mulheres pelo mês, né, pelo 8 de março, né, mas não é só 8 de março, é todos os dias, né, e parabenizar a nossa presidente pela iniciativa de trazer um podcast aqui, só com as mulheres, né, a gente já teve um podcast anterior também, que tratou sobre a economia, o PIB de 2024, a perspectiva de 2025, e agora a gente vai bater um papo com a Carla e com a Manu e com a Carol, e a gente vai tratar um pouco, né, da participação da mulher na política, da participação da mulher na economia solidária e a participação da mulher economista no mercado de trabalho. Que aí a gente tem muito assunto para comentar aqui hoje. Vamos começar com a Carla, que a Carla a nossa referência aqui hoje para falar sobre a participação das mulheres na política é um dos assuntos de pesquisa da Carla. E a gente queria ouvir um pouco você, Carla, qual que é a sua percepção dos seus estudos com relação à participação das mulheres na política. A gente sabe que a participação, assim, eleitoralmente somos a maior, né? 52% das mulheres no Brasil, mas a gente ainda tem uma representatividade muito baixa. E como é que isso também afeta a questão da não participação das mulheres e que isso influencia na política? Aí eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a sua experiência. Bom, obrigada pelo convite. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão relevante, né? As mulheres em espaços de poder, e aí incluindo a economia, política e mercado de trabalho. Então, eu vou falar um pouco de uma pesquisa que nós conduzimos no âmbito do CDPLA, o UFMG, em parceria com o MAD da USP, para analisar a participação das mulheres e o efeito dessa participação, principalmente falando em parlamento, ou seja, no Brasil em Congresso Nacional, sobre os níveis de corrupção. Foi uma pesquisa no âmbito internacional, nós trabalhamos com 154 países do globo e o objetivo era analisar o impacto da participação dessas mulheres na corrupção. A literatura ela traz diversas evidências de que a mulher, pelo seu papel social na sociedade, enfim, por atributos comportamentais individuais, ela tem uma atuação nos espaços de poder diferente dos homens, né? Nós, mulheres, por exemplo, estamos mais envolvidas em projetos de lei, por exemplo, no Congresso, relativos à redistribuição, à saúde infanto-juvenil, à saúde da mulher, aos direitos da mulher. Enfim, nós temos mais, dada a atual situação, mais condições de lutarmos pelos nossos direitos. Então, as mulheres têm uma atuação diferenciada. E o objetivo dessa pesquisa era analisar se essa atuação distinta por sexo, né, por gênero, ela teria algum efeito nos níveis de corrupção, e a gente encontrou resultados bastante interessantes que a gente pode discutir ao longo do podcast. E você, Manu, como é que tem sido a sua experiência no trabalho de economia solidária, que a gente vê uma participação muito grande, especificamente das mulheres, né? Sim, sim.
Recentemente, eu escrevi um artigo com alguns colegas lá do PPGA, né, que é o Programa de Administração da PUC, sobre as mulheres em papel de liderança, as mulheres que participam do movimento da economia solidária em papel de liderança. Então, nós fizemos várias entrevistas com várias mulheres assim, que estão no movimento da economia solidária há um bom tempo. E a gente percebe assim, o quanto que o movimento é importante para elas, enquanto mulheres mesmo, enquanto geração de renda, né? O que traz uma emancipação para aquelas mulheres. Então, isso é muito importante. A Carolina é especialista no planejamento financeiro, uma área de pouca atuação das mulheres. E como é que você se viu entrando nessa área, presidente? Então, essa área também denominada como FP&A ou até mesmo controladoria é uma área que, quando a gente observa o mercado, ela é ocupada majoritariamente por homens, principalmente quando diz respeito a cargos de liderança. É muito desafiador, né, essa área, por ser uma área que interliga direto à questão de resultados da empresa. E hoje, como o tema retrata as mulheres, eu queria falar um pouco sobre a experiência que eu tenho observado no mercado sobre a maternidade, né, nesta área de FP&A. É muito difícil para a mulher ser mãe nesta área de controladoria, de finanças, de planejamento financeiro. O mercado, ora, entende, né, essa transição, esse período de ciclo, né, que a mulher precisa viver, né, dentro do escopo da família, e ora não entende. Então, eu já presenciei locais que eu trabalhei em que a mulher, após o retorno, né, da licença maternidade, ela foi dispensada, né, daquela cargo em que ela ocupava. E também percebi, já tive experiências no quanto era difícil realizar entregas após o retorno da maternidade, né? Porque a mãe, ela tem que estar ali presente, tem que cuidar do filho e, ao mesmo tempo, é exigido dela um nível muito alto de produtividade mesmo após esse retorno, que é um período inicial. Então, recapitulando, é uma área muito boa, é uma área muito desafiadora, mas como o tema hoje é mulheres, né? Eu gostaria de trazer essa experiência, que é uma experiência desafiadora. Eu ainda não sou mãe, pretendo ser, mas é isso. Ô, Carla, você comentou com a gente sobre a pesquisa que vocês fizeram sobre a corrupção e vocês acharam dados interessantes. Você poderia falar um pouco para nós? Claro, esses resultados foram bastante convergentes com os resultados encontrados na literatura. Os principais canais de transmissão que a gente fala, né? Como que a participação das mulheres afetaria a corrupção, né? E a literatura mostra que as mulheres em cargos de poder, de liderança, tanto no executivo quanto no legislativo, elas estão associadas a um menor acúmulo de patrimônio enquanto estão no poder, quando comparado aos homens. Elas têm menores passados criminais, fichas sujas, se comparados ao sexo oposto. Elas, por receberem, infelizmente, menor quantia de recursos privados em termos de campanha eleitoral, elas são menos envolvidas em redes clientelistas e informais fora do mercado de trabalho com o setor privado. E um fator social muito importante e muito curioso também apresentado na literatura é que, diante de um escândalo de corrupção ou de um escândalo sexual, as mulheres são punidas de forma mais austera do que os homens nas mesmas situações. Então, isso acaba refletindo numa menor participação dessas mulheres em atos corruptos. E, enfim, esses canais de transmissão, então, explicam essa relação e a gente espera, de fato, encontrar uma relação negativa. Quanto maior a participação das mulheres na política em geral e no parlamento em específico, menor os atos de corrupção. É interessante porque a participação da mulher na política ela ainda é uma participação pequena. E quando a gente vê, né, a propostas da questão de ter cota mulheres
candidatas, a gente vê que não resolve o problema, né? Que o certo deveria reservar 30% das cadeiras dentro do Congresso ou dentro das câmaras municipais. Porque a gente vê que, nesse caso, quando as mulheres se sujeitam a candidatar, na maioria das vezes elas são influenciadas a virar laranja, né? Que a gente acompanha muito isso também, que isso acaba respingando de uma outra forma nas mulheres, da qual elas são chamadas de mulheres laranjas, né? E que acaba, digamos, sujando um pouco a imagem da mulher, sendo usada para esse tipo de coisa. No seu trabalho, você viu alguma coisa com relação a essa participação das mulheres? Como é que os partidos, com relação a verbas para essas candidaturas, como é que elas são vistas? Sim, um ponto super interessante que você traz, Val, da questão das cotas e a efetividade, de fato, das cotas de gênero para os parlamentos, para os assentos no parlamento em geral. Normalmente, o que a gente vê na literatura é que as cotas elas são efetivas a depender do sistema político. Então, se o sistema político é proporcional ou majoritário, afeta muito forte a eficácia das políticas de cota. Tanto é que no Brasil nós temos a política de cotas desde 1997, com uma reserva de 30% das candidaturas sendo de mulheres, mas apenas 10% dessas mulheres conseguem se eleger. Então, de fato, a gente tem uma lacuna, um problema. E isso passa por diversos fatores, mas um dos principais, de fato, é o sistema político, que no nosso caso é majoritário, ou seja, não influencia tão positivamente na efetividade das cotas, porque o mais votado é o que vai se eleger e não tem listas listas a priori definidas pelos partidos com revezamento de gênero nos ranqueamentos, né, dos candidatos. E isso ajuda muito a efetividade da cota, e no caso do Brasil a gente não tem. E um outro ponto, as normas de gênero, as normas sociais, as atitudes em relação à mulher no país e naquela sociedade, né? É outro ponto que afeta e que vai afetar, essas normas sociais vão afetar diretamente os vieses e as atitudes dos líderes partidários no estabelecimento dessas cotas. No Brasil, o que a gente vê é esse cenário problemático. Muitas vezes as mulheres entram com não cabeça de chapa, elas entram como vice, mas também para receber, né, os recursos. Agora, em 2022, a gente tem, né, a definição aí de 30% do fundo eleitoral e do fundo partidário para as mulheres, mas como elas acabam sendo vice, então elas são utilizadas aí como massa de manobra. Então, esses vieses e essas barreiras institucionais criadas dentro dos partidos, elas dificultam a efetividade da cota. E você, Manu, fala um pouco sobre a economia solidária, a participação das mulheres com a geração de emprego e renda. Sim. Como é que isso influencia no dia a dia das mulheres? Porque a busca do trabalho, e às vezes a mulher sobrecarregada, ela busca uma saída, né, uma oportunidade na economia solidária. Sim, com certeza. E quando a Carol estava falando, né, do mercado, assim, o quanto que é difícil para as mulheres. E eu fiquei lembrando tanto de caso que eu já vi de mulheres que vêm do mercado de trabalho formal para a economia solidária, porque lá realmente não encontrou um espaço ali depois, né, da maternidade. Então, essa mulher encontra na economia solidária, que é um modo de produção adaptativo mesmo, a gente fala isso assim. A economia solidária abraça aquela mulher que está naquele momento que precisa. Ela não consegue ter um horário ali de trabalho. Às vezes, né, tem ainda mulheres que têm ainda criança que depende de um apoio maior. Tem muitos casos, né, de mães com criança com alguma deficiência e que chegam ali na economia solidária porque o mercado de trabalho formal já estava esgotado para ela. Se ela não conseguia cumprir aquela rotina, tinha que faltar. E isso a gente não vê na economia solidária, porque a gente está falando de um modo de produção que é baseado nos princípios, né, da cooperação, da igualdade, da solidariedade. Então, as mulheres vêm ali
uma saída mesmo, porque na economia solidária não tem essa figura do patrão e do empregado. Todo mundo é um grupo que está, né, com os mesmos meios de produção, compartilhando daquele local para gerar renda, para gerar trabalho, mas também para compartilhar a vida mesmo, né? Às vezes não é só pela renda, mas é aquele grupo ali que vai, às vezes, tirar aquela mulher de uma situação de violência doméstica. Já tem muitos casos também que a mulher sofria muito e que não tinha um espaço ali para compartilhar isso e para sair da violência que ela estava sendo submetida. E que ela consegue isso no movimento da economia solidária, que realmente abraça. E você, Carolina, quando você fala da sua experiência no mercado de trabalho como planejamento financeiro, né, que é uma atividade muito específica e de pouca participação das mulheres, né? Quando você está nesse momento em que você tem que tomar decisões, que você é conduzida a fazer isso no dia a dia, né? Como é que é a sua participação nessas decisões dessas empresas, quando vem de uma mulher também, né? Olha, as decisões, majoritariamente, como eu disse anteriormente, por serem ocupadas por cargos, né, do sexo masculino, culturalmente eles são mais ouvidos. Eu percebo uma melhora, um avanço nisso, o respeito da mulher, o respeito até do posicionamento da mulher. Eu não tenho uma experiência pessoal negativa no princípio da tomada de decisão. Eu sempre fui acolhida, respeitada, mas, assim, eu já presenciei casos, né, que talvez a mulher não foi ouvida ou falta de respeito mesmo, tecnicamente, né, por ser mulher. Mas eu acredito que a gente tem muito, mesmo percebido esse avanço, eu entendo que a gente precisa melhorar na luta para que as mulheres ocupem esses espaços. E isso a gente tem feito, né? Eu sou um exemplo, seguido de você, seguido da Tânia, né? Principalmente no conselho. A Tânia acabou de assumir a presidência do COFECOM, que foi um marco histórico. Estivemos lá, né, para prestigiá-la. Temos poucas mulheres ocupando os cargos de liderança, tanto no setor público como no setor privado e no próprio conselho, que é o que eu tenho atuado agora. Eu percebo o quanto que a representatividade das mulheres ela é baixa. Então, é uma luta constante, é uma luta que não pode morrer. Por isso, estamos aqui hoje reunidas, né, debatendo esse tema, para que a gente se fortaleça e as nossas decisões, a tomada de decisão seja ouvida e isso seja feito de uma forma muito natural e não como uma forma de luta constante. Carla, quando vocês falam sobre o trabalho, né, no trabalho de vocês sobre corrupção, e todo mundo já tem um certo distanciamento da política, e quando fala ainda de corrupção, as pessoas se tendem a afastar mais ainda. Você acha que essa questão da discussão da corrupção, você acha que isso afasta as mulheres cada vez mais de participar da política? Sim, Val, eu acredito que sim. Como eu disse, a literatura aponta mesmo esse distanciamento da mulher dessas redes informais de compartilhamento de risco, de atividades criminosas. Então, eu acho que, de fato, sim, afasta a mulher da política. E esse é um dos pontos levantados no questionamento do próprio trabalho, do próprio artigo, né? Será que, de fato, a maior participação das mulheres está afetando a corrupção ou a corrupção que impede as mulheres de entrar na política? Ou seja, será que é o efeito reverso? E aí, no nosso trabalho, o que a gente faz é tratar com metodologias específicas que controlam por essa simultaneidade entre os fatores, para poder controlar por isso. De fato, a literatura aponta, né? Então, redes clientelistas que já são dominadas por homens, porque são os homens que estão lá em sua maioria, eles dificultam, é uma barreira adicional à entrada da mulher para que ela também faça parte dessas redes.
Então, dificulta a entrada dessas mulheres e causa um efeito reverso. O interessante do artigo, ressaltando mais uma vez, é isso, que a gente utiliza metodologias adequadas para controlar por esse fator e ainda assim a gente consegue encontrar um efeito significativo da participação das mulheres sobre a redução da corrupção. Na sua opinião, como é que, não sei se o estudo ali faz essa discussão, mas qual que seria a forma de, mesmo dentro desse cenário, para atrair as mulheres cada vez mais para a política? Parece clichê, mas quanto mais mulheres participam da política, mais incentivo a jovens, a garotas, a mulheres a participarem. A gente chama isso na literatura de role models, ou seja, um efeito inspiracional de liderança dessas mulheres e que carrega em si um efeito muito importante de contágio, né, para que mais mulheres possam participar da política. E, além disso, um efeito... Nós somos, infelizmente, minoria, né? Como você mesmo salientou no início, nós somos 52% da população brasileira, por exemplo, e representamos apenas 18% no parlamento brasileiro. Então, a gente não tem... um efeito cumulativo e não conseguiu ainda formar um corpo político substancial, e a gente sabe da força dos coletivos, das comunidades, né? Então, quanto maior esse coletivo de mulheres na política, mais corpo político e força essas mulheres vão ter e inspirar outras mulheres a entrarem na política. E quando a gente fala da participação, que é só 18% no Congresso, quando a gente olha para as câmaras municipais, elas são menores ainda, né? E como é que a participação, se você puder falar, das mulheres negras, né, nessa atuação política? Porque já tem um efeito, né, da questão da forma como o próprio partido, às vezes, trata com relação ao financiamento, né, da mulher na política. E a gente tem, recentemente também, se não me engano, foi o TSE, né, a cota para as mulheres negras. Mas, mesmo assim, a gente vê também um desvio de recursos para financiar a política dessas mulheres. E como é que, se vocês têm um estudo, se vocês fizeram aprofundar um pouco na discussão da participação da mulher negra na política, né? Porque se nós somos 18% na Câmara, a participação das mulheres negras são menores ainda, né? É um ponto super relevante esse que você coloca, Val. Infelizmente, a gente não tratou desse tema, ficou como uma agenda de pesquisa próxima, tratar do tema da interseccionalidade de gênero e raça. A gente optou por não trabalhar porque a gente está trabalhando com uma comparação internacional, dados internacionais, são 154 países, e a nossa base não tinha informação sobre raça, cor e raça das parlamentares. Então, a gente não pôde incluir essa análise para ver se o efeito se mantém em termos globais, tá? Mas, de fato, se os vieses contra a mulher já são grandes, os vieses contra a mulher negra são ainda maiores, né? A gente tem... na pirâmide socioeconômica, né, do Brasil, as mulheres ocupam a base dessa pirâmide com os menores rendimentos, com menores acessos a diversos direitos. Então, você tem um construto, um lugar no inconsciente coletivo para essas mulheres negras, né, lugares específicos que elas devem ocupar. Então, de fato, é um desafio ainda maior em qualquer espaço de poder, seja economia, seja política, a entrada dessas mulheres. E os desafios, as barreiras institucionais partidárias também são enormes, né? Então, de fato, é um avanço, mas a gente precisaria avançar mais, né? Ô Manu, conta para a gente um pouco sobre o que é a economia solidária. A gente tem uma referência, né, na economia solidária que veio de Paul Singer, né? Uhum. Mas muita gente ainda não sabe o que é economia solidária, né? Não, com certeza. E, assim, eu até gosto muito de usar uma definição dele, assim, ele falou isso em várias obras, em várias entrevistas,
que na economia solidária não tem a figura do patrão e do empregado. Então, a gente pensa, assim, um grupo que está ali comercializando e que não tem essa figura do patrão e do empregado. Então, todo mundo está numa hierarquia horizontal. Isso é a diferença, assim, também uma das diferenças, né, do modelo tradicional, onde a hierarquia ela é verticalizada, que tem o patrão e tem o empregado. Na economia solidária também, a gente fala de uma economia centrada na vida. Então, o lucro, ele vem também na economia solidária. A gente nem fala tanto de lucro, a gente fala mais de sobra e resultado. Mas se a gente pensar assim no mercado mesmo, tem o dinheiro, né? Porque a gente também está falando dentro do mercado capitalista. Mas que isso não está à frente da vida. Então, isso também é muito importante quando a gente fala assim, de sustentabilidade, né? Que é uma economia justa, uma economia sustentável, que respeita o meio ambiente, que tem espaço para as mulheres. Quando vocês falam também, né, do mercado de trabalho e tudo, eu fico pensando no recorte da mulher jovem, né, que é o nosso caso também, que é um outro recorte. Então, quando a gente fala de mulher jovem, a gente ainda diminui ainda mais, né? Então, na economia solidária, a gente vê também várias mulheres que estão começando ali mesmo, que estão trabalhando com empreendedorismo, que estão começando, vendendo alguma coisa que já sabia, criando, né, formando um grupo. Então, isso é muito forte. Mas também a gente vê muitos casos nos fóruns. Era até engraçado, assim, as mulheres falando isso, que nos fóruns, mesmo as mulheres dominando na economia solidária, que os homens ainda queriam falar mais alto. Que os homens queriam falar mais alto nos fóruns e ter aquela última palavra ali. Então, que isso também, mesmo nesses espaços, né, na economia solidária, tem muitas mulheres, assim, muitas mesmo, mas que no final, na hora da decisão, ali mesmo, os homens queriam dar a última palavra. E, assim, né, às vezes as mulheres se juntavam e tudo, e conseguiam derrubar, assim, aqueles homens. Tinha uma mulher também, ela contava, assim, que ela conseguiu uma emenda e que no final o homem que foi lá e falou que ele conseguiu. Então, enfim, ainda nesses espaços ainda muito dominados por mulheres, tem também muitos desses casos. Não sei, né? A participação da mulher, ela tem que ser, como é que eu posso dizer, para não... a união das mulheres mesmo nesse caso, né? A gente vê, né? Embora a gente seja a maior população brasileira, a maior participação ainda dentro da economia solidária, às vezes a gente ainda tem que, né, dar umas cotoveladas, né, para a gente fazer ser ouvidas, né? Infelizmente isso acontece muito, mas a gente está vendo que o cenário está mudando, as coisas estão mudando e que continue mudando, né? Porque, por exemplo, né, até recentemente, no Congresso ainda não tinha banheiro para mulheres, né, Carla? É um absurdo, né, gente? Mas, enfim, eu acho que essa questão de gênero, raça e diversidade em geral, nas últimas décadas, tem avançado, né? A própria participação das mulheres na política cresceu muito de 2 décadas para cá. A gente saiu aí de um percentual aproximado de 11% em 95 para 27% em 2024. Então, mais que dobrou o percentual de mulheres no parlamento. Então, a gente vê avanços, mas, de fato, os desafios ainda são muito grandes, né? E a violência de gênero ainda no parlamento brasileiro e nos parlamentos municipais, de fato, é muito grande. Por exemplo, um dado muito interessante é que, apesar desse aumento de participação das mulheres ao longo dessas 2 décadas, de 2023 para 2024, você teve um arrefecimento dessa taxa de crescimento justamente por mulheres saírem de postos na política devido a problemas de burnout, crises de burnout, porque acumulam atividades, a sobrecarga de trabalho da mulher na casa, no trabalho, com cuidado, né? As funções de cuidado da família são tão grandes que essas mulheres estão entrando em burnout.
por violências relacionadas a gênero e por assédio moral e sexual. Então, a gente experimentou um arrefecimento de 2023 para 2024 justamente por essas questões. Então, a gente está avançando? Sim, mas a gente ainda está enfrentando muitos desafios. Isso a gente observa aí no dia a dia, né? De como a política hoje está, não é verdade? Mas aí, Carolina, fala um pouquinho para a gente, para as meninas e para as mulheres economistas, porque todo mundo acha que economista só mexe com o mercado financeiro, né? E a gente está vendo aqui a experiência da Carla, a experiência da Manu, e agora a gente tem uma experiência aqui também da Carol. E para as pessoas que têm interesse, para as mulheres que têm interesse de trabalhar nessa área financeira, qual que seria assim, o pontapé inicial para essa carreira? Olha, Val, tem que gostar de resultado, primeiramente, que é um pouco em conflito com o que a Emanuele trouxe. Uhum. Não que eu goste, assim, mas é uma carreira que foi a carreira que eu encontrei uma oportunidade, né? Na época que eu me formei na graduação, eu fui ao mercado, né, procurar um emprego, e a oportunidade que eu encontrei foi nesta área de planejamento financeiro. E tem que gostar de números, tem que gostar de resultado, tem que gostar de metas, porque é esse o modelo. Como você disse, o economista, ele tem amplas perspectivas de mercado de trabalho, várias frentes de atuação. E aí, contar um pouco da minha experiência profissional, porque eu não queria seguir essa carreira, né? Foi a ordem do destino. O mercado foi induzido. Não, foi a ordem do destino. E aí, fugindo um pouco do tema, né? Porque é a experiência, né? Eu queria seguir a vida acadêmica. Eu compartilhei a minha vida acadêmica com a Emanuele, né, Manu? E eu gosto muito da vida acadêmica e eu decidi que eu iria fazer o mestrado e o doutorado. E aí eu precisei, né? Eu sou do interior, todo mundo sabe, e aí eu precisei bater na porta do mercado logo que a graduação se encerrou, para conseguir aquela primeira oportunidade, me especializar. Aí, quando a gente é mais jovem, a gente fica um pouco perdido, né, Manu? Uhum. Sem saber o que fazer. E me ingressei nessa carreira. A partir disso, eu trabalhei 1 ano em uma startup. Gostei muito, foi uma experiência muito bacana para quem estava saindo, né, da graduação. E aí, naquele momento, eu vi que não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu tinha um sonho, né? Que eu tinha até mesmo o sonho de ser professora, de seguir essa vida acadêmica. Então, eu decidi sair daquele emprego e fui fazer o mestrado. A partir daquele momento, eu fiz o mestrado, né? Em 2019, início de 2020. Me mudei daqui de Belo Horizonte, porque eu fiz o mestrado em outra cidade. E estava gostando muito, inclusive, me encontrei naquele momento, mas eu fui surpreendida pela pandemia. Então, naquele momento, veio aquele caos, né? E as universidades fecharam, a gente passou por um momento de crise financeira nas universidades, também ocasionado pelo governo que estava na época, né? Então, a gente sofreu muito com a questão da CAPES, dos financiamentos, né, estudantis. Eu fiz sem bolsa e naquele momento que veio a pandemia, eu retorno para Belo Horizonte e bato novamente na porta do mercado para encontrar uma oportunidade, conseguir me sustentar e terminar o mestrado. Então, eu fiz a dissertação, né? Eu fiz todas as disciplinas e concluí essa dissertação de uma forma virtual, em virtude da pandemia, e eu retornei ao mercado de trabalho justamente na área que eu tinha iniciado. Então, foi a área de planejamento financeiro e aí eu construí minha carreira nisso, né? E estou nisso até hoje, né? Ainda não fiz o doutorado, não sei se vou fazer, às vezes eu fico na dúvida, às vezes não. E por estar no mercado, eu precisei, né? O mercado exigiu que eu fizesse uma especialização nesta área. Então, eu saí um pouco da academia, fui correr atrás de um MBA na área de controladoria e finanças. Então, assim,
vai se complementando, né? São sonhos complementares, são áreas totalmente distintas, o que eu gostaria, mas eu amo assim mesmo o que eu faço, gosto muito. Eu acredito que de uma forma indiretamente, apesar de lidar com essa visão de meta, resultado, que é um lado que exige muito controle até mesmo emocional e cobrança, né? Porque a realidade é essa, é uma área que vai te cobrar muito, inclusive vai cobrar psicologicamente, né? E a mulher, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, ela vai ter que passar por essa etapa de conciliação que é da família, né? Que é da dupla jornada, que é de chegar, de ter que fazer alguma coisa em casa, cuidar do filho, dar atenção para o marido. Mas, assim, é uma experiência muito boa e para quem gosta de números, é uma carreira que traz muitas oportunidades, né? E não só para o economista, mas para outras áreas que são correlatas também, como a contabilidade, como a administração. Então, assim, tentei resumir um pouquinho da minha experiência. Resumiu muito bem, presidente. Carla, ano que vem nós vamos ter eleições, né? Sim. Como é que você vê esse cenário aí para as mulheres? Essa atual política, essa atual conjuntura que a gente está vivendo hoje? A expectativa sempre vai ser positiva. A esperança é a última que morre. A gente espera que tenha mais candidaturas. Eu acho que essa mudança de 2022, com a alocação de 30% do fundo eleitoral, fundo partidário, ela é importante, apesar das dificuldades envolvidas. A gente tem uma maior consciência em termos de gênero, raça e, enfim, diversidade no geral. Vamos esperar um resultado mais positivo, né? E a gente está vendo uma tendência de crescimento global. Então, a gente espera que a gente aumente a participação das mulheres. E as mulheres têm atuado de forma muito positiva, também mostrando exemplos muito positivos, com a abertura de editais para alocação de recursos com emenda, com maior transparência na alocação de recursos. Então, a gente tem bons exemplos a seguir e eu acho que isso vai impactar, sim, nos resultados da próxima eleição. Você falou aí das emendas, as emendas entre as mulheres e os homens, vocês conseguem, assim, tem a percepção, né, porque a diferença de emenda de uma para outra? A gente não fez esse levantamento nem a nível global, nem no Brasil, mas a gente tem evidências de que os recursos das mulheres são mais alocados na área de redistribuição, nas políticas de gênero, de igualdade de gênero, nas políticas de saúde materno-infantil e da mulher, e na educação, ou seja, na área social. Ela está mais preocupada com políticas redistributivas, menos com a pasta de finanças, por exemplo, ou a pasta militar, né, que é forte em muitos países. Então, as mulheres têm uma menor participação, inclusive com recursos, né, de emendas parlamentares. No Brasil, é algo interessante de se analisar, porque, por exemplo, a gente tem alguma evidência de que elas, no Brasil especificamente, não tem um viés de recursos para a área da saúde, que era esperado. Mas aí a gente entra num processo de composição do parlamento, né? Então, quem mais envia recursos, por exemplo, para a saúde no Brasil é os parlamentares do Centrão, que são majoritariamente homens. Então, tem essas diferenças do ponto de vista do Brasil internacional nessa comparação, mas, no geral, as mulheres priorizam mais essas áreas ligadas aos direitos humanos e às políticas sociais. Recentemente, o presidente Lula sancionou o projeto de lei do cuidado, né? Você acha que esse projeto, eu não sei se já virou lei, você tem conhecimento dele, que é uma política mais voltada para as mulheres que ficam em casa, que têm esse cuidado mais, né? É interessante porque assim, a gente vê uma atenção do governo voltada para a política, né? Política pública para as mulheres, mas não sei até que grau isso tem uma efetividade, tendo em vista que grande parte das mulheres ainda não tem acesso a esse recurso, né?
que é uma renda que essas mulheres vão passar a receber. Então, assim, a gente está caminhando, está tendo um passo para isso, mas a gente ainda vai encontrar como a gente tem hoje uma emenda, um orçamento público totalmente capturado pelas emendas, né? E achei importante porque recentemente, ontem, foi eleita as comissões, e a Comissão de Saúde, igual você falou, né, ela ficou para a direita, né? A Comissão de Saúde ficou para o PL, então a gente vê que cada vez mais a participação da mulher na área de saúde, para o cuidado da mulher na saúde, né, ela vai ficar cada vez mais reduzida, né, igual você está falando, né, porque são políticas diferentes, né? Isso. Muito diferentes, né, quando se trata do cuidado da mulher, né? Ô Val, e inclusive a lei da economia solidária, a lei que fala, né, da economia solidária enquanto política pública, só foi sancionada no ano passado. Então, isso também é um avanço, né, quando a gente fala a nível da economia solidária também, que vem avançando. Foi até interessante, né, porque já era uma proposta muito antiga de acontecer, sim, né? Muito, e teve um retrocesso, né, porque, assim, no Brasil, a economia solidária ficou mais forte em 2002, com a criação da Senais, que era a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas depois, a Senais foi extinta em 2014. Acho que foi 2014. E aí foi extinta e ficou num limbo, assim, porque antes a economia solidária era mais a nível local. E aí, com a Senais, ela foi para o nível nacional, assim. Então, os fóruns viraram Fórum Nacional de Economia Solidária, onde tinha todas as discussões. E aí, com a extinção da Senais, isso tudo ficou parado, assim. Até a produção de dados mesmo, né? Da academia é difícil, porque a gente estava trabalhando com dados muito antigos, assim. Então, agora, com o retorno das Senais e também com a lei da política de economia solidária, foi muito importante. A lei tende a fortalecer a economia solidária, né? Isso, é muito exatamente. A gente está aqui já para os encerramentos. Quero que vocês, cada uma aí, façam uma mensagem final sobre nosso podcast, o Mês da Mulher, a participação da mulher na economia. Carla, eu quero que você se sinta cada vez mais acolhida pelo Conselho Regional de Economia, nossa Obrigada. Presidente Carolina. Participe mais com a gente, que a gente realmente precisa da participação cada vez mais das mulheres também na economia aqui mineira. Aí eu quero que você e Carol, Manu, também a gente caminhando aí para o encerramento, que vocês deixem uma palavra, uma mensagem. Eu gostaria de incentivar todas as mulheres economistas que nos escutam, incentivar os economistas, homens também, a apoiarem essa causa, a gente precisa deles. E é isso, né? A Carol trouxe aí algumas barreiras, algumas dificuldades que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, especialmente na área de economia, que né, segundo as informações do censo de 2022, né, economia e medicina são cursos majoritariamente brancos e masculinos ainda. Né, 75% dos médicos e dos economistas que se formam a cada ano são brancos. Então, a partir dessas informações, a gente já tem uma noção da dificuldade, dos desafios que a nossa área enfrenta em termos de diversidade. E eu queria encorajar, então, essas mulheres a não desistirem das barreiras institucionais, dos vieses, dos preconceitos. A minha trajetória também, né? Eu me graduei, mestrei, agora estou fazendo doutorado em economia. Então, foram vários desafios ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, mas eu acho que sim, é possível, com a nossa força, com a nossa luta, a gente vai conseguir ganhar cada vez mais espaço e diminuir um pouco desses vieses de falta de reconhecimento da mulher negra em especial, da subestimação da capacidade intelectual e profissional dessas mulheres. Então, acho que a gente está avançando, mas juntas a gente, né, nós somos mais fortes e é isso. Muito obrigada pelo convite, adorei participar aqui do Corecon.
Vou só te fazer uma última pergunta. Você também é da rede de economistas pretas e pretas, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Eu me aliei a essa causa, né? Que foi um coletivo que foi formado por pessoas de diversas universidades na pós-graduação em economia. Eu me aliei a essa causa também, faço parte desse grupo, desse network. E a gente discute, né, possibilidades no mercado de trabalho para a população negra, para a questão da desigualdade, né, do acesso aos melhores centros de pós-graduação pela população negra, em especial pelas mulheres negras. É um grande desafio, a gente está melhorando um pouco esse ranking nos últimos anos, principalmente com a entrada da UFMG, né, do Centro de Pós-Graduação em Economia, no top, nas maiores, nas melhores, né, do ponto de vista da classificação da CAPES, né, a gente se tornou um centro 7 e a gente contribui muito para diminuir essa desigualdade racial e de gênero nas top 5 aí da economia. Então, é isso, é um coletivo, está aberto a todos os alunos de graduação, negros, que se identificarem, é só entrar, a gente está nas redes, no Instagram, a gente tem um grupo de WhatsApp, então a gente está sempre em comunicação e no trabalho colaborativo para aumentar a nossa representatividade no campo da economia. O Conselho ele tem a Comissão Ética Racial, esteja convidada para participar junto com a gente. A coordenadora é a Bia, né, que você conhece. Então, assim, o Conselho sabe da importância da participação e de trazer vocês também para participar com o Conselho. Está aqui nossa presidente também, que pode fazer um convite para a Carla estar participando cada vez mais com a gente, participar da comissão, porque eu acho que a economia, a gente discute, a gente peca, não sei se eu posso dizer assim, mas quando a gente não faz esse debate. Então, esse espaço aqui está aberto para a REP, para você. Venha fazer parte também da comissão junto com a Beatriz, que eu acho muito válido, né? Que a gente quer realmente fortalecer vocês dentro da economia também. Eu queria primeiramente agradecer, né, por esse podcast, por essa realização aqui hoje, nesse mês muito importante. Muito obrigada, Carla, e realmente é um convite, a porta do Corecon está aberta. E aí vamos formalizar a sua, né, se você aceitar, claro, esse convite, a sua participação na nossa comissão étnico-racial para a gente fortalecer, que a gente está precisando fortalecer essa comissão. A gente teve um primeiro encontro lá no Conselho, tivemos uma apresentação de um aluno na FMG sobre o artigo em específico, né, que ele estava estudando e pesquisando. Tivemos também a apresentação de uma mulher sobre o Banco do Brasil, sobre a rede dessa mesma comissão étnico-racial do Banco do Brasil. E essa foi uma reunião inicial, então a gente vai fazer várias outras reuniões e aí eu gostaria de te convidar, né, formalmente. Pode contar com a minha presença. Obrigada também, Manu, e obrigada, Valquíria, por estarem aqui participando hoje. E a mensagem final que eu queria dizer é pegar um gancho do que a Carla falou aqui hoje, que seria a nossa união, né? E para que a gente se fortaleça e sirva de inspiração para outras mulheres e para outras mulheres jovens também ocupar os cargos e os espaços, né? Para a gente conseguir ganhar voz e resolver esse problema, que é um problema também econômico. Sim. Quer deixar uma mensagem, Manu? Eu quero sim, que a economia não é só no mercado de trabalho, né? Então, que as pessoas também possam conhecer a economia solidária e ver realmente como uma economia, como um modo de produção que gera renda, que tira muitas mulheres de situações extremas de vulnerabilidade e que as pessoas se abram para isso, assim. E não seja uma economia assim, mas que seja uma economia mesmo, sabe? Que as pessoas olhem isso com os bons olhos, assim. Então, é mais nisso. Porque o mundo em si já está trazendo a economia solidária para o debate. Então, que as pessoas também se abram para isso, que as universidades se abram para isso, que o governo também, né, mande
recurso para a economia solidária, que precisa muito. É isso mesmo. E a gente aí está na COP30, a discussão da economia, né? Sim. Economia e sustentabilidade, não vou falar economia verde, eu vou falar economia ecológica. E aí a influência, né, da participação de como a economia é solidária, né, nessa nova conjuntura de sustentabilidade tem cada vez mais afetado as pessoas, né? Então, essa questão, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, a economia solidária também trabalha muito bem, né, Manu? Sim, com certeza. E, inclusive, até foi assunto internacional, até com o Papa Francisco, né, que ele chamou os jovens economistas para discutirem economia. E era uma outra, nessa perspectiva de ser uma outra economia. E aí, dentro, a gente discutiu as cooperativas, as moedas sociais, os bancos comunitários, a sustentabilidade, a economia integral, né, ecologia integral. Então, é uma pauta muito importante e que, com certeza, vem desde a origem da economia solidária, né, buscando uma economia justa, sustentável e solidária. Economia solidária, mais do que trabalho, como você diz, é um modo de vida, né? Isso, exatamente. É isso aí. Carla captou. Mas também quero agradecer, né, pelo convite. Foi muito bom discutir com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada aqui a todas. E quem está aí nos assistindo, que dá um like, que compartilha, curte. E a gente já vai programar aí para um próximo podcast.